Livro Ei Deus, autor Frank Foglio, narrado por Valquíria, em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 3. Um tanque de gasolina vazio. Agradeço a Deus por minha maravilhosa mãe cristã e pelo Espírito Santo que foi derramado sobre a família Montecalvo, a qual trouxe a luz da verdade para a mamãe. Louvo a Deus por mamãe resistir ao assalto daquela família invasora, até que lá, no seu quarto, a sós com Deus, discutiu com ele todo o problema. Acho que essa relutância, até o ponto de uma firme determinação, por parte de mamãe, mostrou a força de seu caráter. Ela não era uma mulher tola ou fraca. Uma vez convencida por Deus e recebendo o batismo no Espírito Santo, nada mais poderia segurá-la. Tornou-se uma verdadeira discípula de Cristo, testemunhando Deus seu moveu Senhor toda a comunidade em qualquer por meio do circunstância que a testemunho de envolvesse, e nos estabeleceu uma igreja. Era um lugar que tinha a unção do Espírito Santo. Havia reavivamento em todas as reuniões. Nós pensávamos que era próprio e também uma necessidade. Fundamos a nossa igreja sobre a palavra de Deus, e nossas leis secundárias e nossa linha de guias eram tomadas da Bíblia. Quando os problemas surgiam, nós pensávamos: que diz a palavra de Deus? Nós achávamos na Bíblia a resposta para todos os problemas. Cada família sentava-se na igreja em grupos, os filhos com seus pais. Nada de conversa ou sociabilidade. Nós conservávamos um pouco da tradição católica conosco. Ajoelhávamos, orávamos e então sentávamos. Nosso pastor, Luiz Montecalvo, um sapateiro de Washington, Pensilvânia, não recebia nenhum salário. Era dedicado ao serviço do Senhor e Rei. Ele vinha de Washington a Burgeston de carro, aproximadamente 58 quilômetros ida e volta todos os domingos e quartas-feiras, e mais outro dia, que ele chamava de dia de visita, quando visitava as famílias da igreja. O pastor Montecalvo era um dos filhos mais velhos da família Montecalvo, que veio à nossa casa na fazenda, naquele memorável domingo, à tarde, quando mamãe foi salva e recebeu o Espírito Santo. Além de cuidar do seu pastorado, ele viajava de Washington às comunidades na área. Recolhia sapatos de todo tipo de calçados em vários pontos e levava-os de volta para a sua sapataria, a fim de fazer os consertos necessários. Aos 200 membros da igreja, o pastor avisava com uma antecedência de 2 semanas o dia de comunhão. Ele pedia que nos preparássemos para esse dia. Se você disse alguma coisa de alguém, acerte o mal-entendido ou ofensa. Se tiver qualquer coisa contra alguém, por pequenina que seja, acerte tudo. Se tiver ódio no seu coração, limpe-o. Ele insistia no preparo espiritual para a Santa Comunhão. Pedia fidelidade rigorosa à palavra de Deus. Começaram a acontecer coisas 2 semanas antes da comunhão. Alguns irmãos viajavam muitos quilômetros para visitar outros contra os quais tinham ressentimentos. Eles se abraçavam, pediam perdão e Deus os abençoava. Mas havia alguns que deixavam até o último minuto para consertar os males. Então, durante os cânticos e os coros de louvor a Deus, no dia de comunhão, acontecia de uma irmã se levantar de um lado da igreja e outra do outro lado, encontrarem-se no meio da nave. Ali se abraçavam, choravam as suas faltas e pediam perdão. Qualquer um que não preenchesse as exigências do perdão era proibido de participar da ceia do Senhor. Eles sentavam-se em seus bancos, chorando e tentando orar por si e por seus problemas. À mesa de comunhão, nós todos bebíamos do mesmo cálice. Era de admirar que ninguém nunca contraiu doença alguma. Deus cuida de tais assuntos à sua própria maneira.
Nós acreditávamos e confiávamos em Deus e administrávamos a nossa igreja pela Bíblia. Deus nos abençoava com um reavivamento constante. Qualquer um que ficasse enfermo e desejasse sarar era curado. Todo aquele que desejava o batismo no Espírito Santo recebia-o. Apesar de andarmos em harmonia com Deus, tanto quanto possível, nossa igreja sofria perseguições. As pessoas da cidade eram predominantemente católicas e não toleravam um pequeno grupo indo de porta em porta, contando aos moradores acerca de Jesus. Os italianos constituíam 75% da população da cidade e alguns dos maridos de mau gênio ficaram furiosos quando suas esposas foram salvas e ungidas pelo Espírito Santo e depois traziam seus filhos para a igreja. Muitas mulheres eram surradas e maltratadas, mas continuavam a frequentar a nossa igreja pentecostal. Minha madrinha tornou-se membro e fiel adepta da nossa igreja, mas seu esposo não tolerava esta religião dos barulhentos. O homem amava-me de todo o coração. Foi ele quem comprou meu primeiro par de sapatos e a primeira calça comprida. Porém, as coisas mudaram depois que me tornei pentecostal. Um dia encontrei-me com ele na rua, a caminho para a igreja. Parou e com lágrimas nos olhos disse: "Eu não sou mais o seu padrinho." Pôs a mão no bolso, tirou a sua carteira e dela a minha foto que eu lhe havia dado quando estava no primeiro ano primário. Pôs a foto na minha mão dizendo: "Não quero vê-lo nunca mais." Ele era um homem alto, 1,80 m de altura e pesava mais ou menos 90 quilos. Uma pessoa rude, um valentão. Sua esposa não era alta. Toda vez que ela desejava ir à igreja, ele a espancava. Um domingo muito especial, ela se preparou para sair. "Você não vai para aquela igreja", gritou ele. "Oh, como não? Vou sim." "Está bem, eu verei isso." Ele agarrou o Novo Testamento, juntou os poucos vestidos que ela possuía e atirou-os no grande fogão que ficava na sala. Fechou a porta, com violência abriu a entrada do ar e o fogo começou a arder. Ela foi para a igreja de chinelos e com um vestido de algodão. O marido ficou defronte do fogão até que ele se aquecesse bastante. Então começou o solilóquio. "Vamos ver agora que espécie de Deus você serve." Depois de alguns minutos, ele abriu a tampa do fogão e olhou para dentro. Repentinamente, ele ficou branco como papel. Os vestidos tinham se queimado, mas no centro das chamas, o Novo Testamento nem chamuscando estava. Ele deixou cair o atiçador de ferro, mergulhou as mãos nas chamas, agarrou o Novo Testamento, tirou do fogo e com as mãos queimadas segurou, afagando contra o peito. Correu para o barracão de depósito de madeira e escondeu o Novo Testamento entre as vigas. Diariamente, ele visitava aquele barracão, abria o Novo Testamento e lia-o. Um domingo, ele decidiu entrar sorrateiramente na igreja enquanto o culto estava sendo realizado. Entrou pela porta dos fundos, foi ao porão, onde ficou escutando o desenrolar do culto no santuário, lá em cima. Naquele mesmo domingo, aconteceu de eu ir ao porão para levar um recado e vi meu padrinho escondendo-se atrás da fornalha. Subi a escada correndo, de 2 em 2 degraus. Cheguei até o púlpito e disse ao pastor: "O irmão Boni, meu padrinho, está lá embaixo atrás da fornalha." Louvado seja Deus! O pastor falou em voz baixa aos santos de Deus que o irmão Boni estava lá embaixo, e eles então oraram, louvaram a Deus e se exultaram em altas vozes como nunca tinham feito antes. Oraram pelo perdão de seus pecados e de sua salvação. Oraram pela sua redenção. O poder de Deus, em resposta às orações, começou dando àquele homem horas difíceis. Não sei como ele conseguiu ficar no porão,
mas Deus tinha ainda muito que fazer com ele. Durante a semana, ele veio a mim e confessou que havia queimado os vestidos de sua esposa e tentando queimar o Novo Testamento. Mas aconteceu com o livrinho o que aconteceu com os 3 homens na fornalha ardente do Velho Testamento, no livro de Daniel. No domingo seguinte, o irmão Boni foi novamente à igreja. Desta vez entrou pela porta da frente. Ele foi até o altar, ajoelhou-se e orou e chorou por uma salvação completa. Estava salvo e cheio do Espírito Santo. Deus havia tocado grandemente este homem. É assim o Deus a quem nós servimos. O irmão Boni e sua esposa assistiram àquela primeira reunião que mamãe realizou em nossa casa. Eles eram um casal entre muitos que se iniciaram no caminho da salvação, e o batismo no Espírito Santo no início daquela reunião de oração. Mamãe continuou aquelas reuniões todas as semanas, nas segundas-feiras à noite. Se você quiser que a sua igreja cresça, se quiser ser forte, faça reuniões de oração. Elas são a espinha dorsal da sua igreja, se forem reuniões de oração, cujo centro é Deus. Uma das reuniões da mamãe, uma família russa foi salva e cheia do Espírito Santo. O homem tinha quase 2 metros de altura e pesava mais ou menos 110 quilos. Aceitou a Jesus Cristo de braços abertos, bem como os outros membros de sua família. Ele ficou tão emocionado com a salvação recém-achada que desejou que mamãe realizasse uma reunião de oração em sua casa. A família vivia numa área de Burgeston chamada Dago Rio. Ninguém entendia realmente como aconteceu a sua mudança para ali, porque eles eram a única família não italiana na área toda. Eu fui com a mamãe e seus amigos e a casa ficou tão cheia que parecia que teríamos de ficar nas janelas ou subir as vigas do telhado. Testemunhamos, cantamos, louvamos ao Senhor e oramos. Eram mais ou menos 8 horas da noite, quando todos nós nos ajoelhamos cantando: Ó Senhor, manda o fogo, manda o fogo, manda o fogo. Todas as janelas estavam abertas e o nosso canto provavelmente poderia ser ouvido por alguns quarteirões. Indubitavelmente, essa foi a razão por que a repetição das palavras manda o fogo, o Senhor manda o fogo, trouxe uma resposta tão rápida, mas não da autoridade que esperávamos. De repente, ouvimos o carro de bombeiro e as sirenes da polícia na rua. No instante, o oficial-chefe veio rápido até a porta da frente, arrastando uma mangueira em uma das mãos e carregando um machadinho na outra. O irmão russo levantou-se e foi até a porta. Onde está o fogo? Gritou o oficial. Não há fogo aqui. Nós estamos numa reunião de oração, disse o irmão russo. Bem, um de seus vizinhos chamou e disse que vocês estavam gritando: fogo, fogo! O Senhor não pode apagar esse fogo. O oficial voltou-se para seus homens e disse: não há fogo algum aqui, é uma reunião de oração. Muitas situações excepcionais e curas milagrosas foram experimentadas no ministério de mamãe. Ela aprendeu a encarar cada situação com a abençoada certeza de que Deus estava com ela, dirigindo-a. Ela acreditava em Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Mateus 17,20. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. Uma noite, sua fé foi severamente testada. Pediram-lhe para orar por uma mulher da igreja, possuída de demônio, e que tinha tentado receber o batismo no Espírito Santo. Ela estava tão cheia de demônios que o batismo foi impossível. Mamãe decidiu que a situação deveria ser confrontada. Ela, nosso pastor e uma dinâmica mulher de Deus, de Pittsburgh, decidiram fechar-se na igreja, jejuar e orar sobre esta mulher possessa de demônio, até que ela fosse liberta. Outra mulher insistiu em juntar-se ao grupo de oração, mas o Espírito Santo testemunhou à minha mãe que esta mulher não devia tomar parte no exorcismo de demônios, porque ela ainda não estava pronta para entrar nesse tipo de dom do Espírito Santo. A mulher insistiu e o pastor e os outros aquietaram-se,
Levaram-na à igreja com um grupo e começaram a orar pela irmã possessa. Quando oravam, a mulher afligida pôs a mão entre os joelhos, enrolou-se como uma bola e começou a latir como um cão e espumar pela boca. Os demônios atacavam-na em todas as direções. Eles tentavam distrair mamãe, o pastor e as duas irmãs. Havia 200 cadeiras nessa sala especial da igreja, 100 de um lado e 100 do outro, com a nave separando-as. Todas as cadeiras se moviam de um lado para o outro e depois voltavam aos seus lugares onde estavam inicialmente. Nenhuma só cadeira ficou fora do lugar. O movimento das cadeiras era de um plano usado pelos demônios para distrair a atenção das pessoas, mas mamãe e seus guerreiros de oração continuavam a implorar o sangue de Jesus Cristo e buscando a Deus. Todos puseram as mãos sobre a mulher possessa que estava no chão, enrolada como uma bola. A irmã que suplicou para fazer parte do grupo pôs as mãos sobre a mulher também. Os seus dedos estavam entrelaçados e no instante em que ela tocou a endemoniada, começou a dizer: "Sai dela!" De repente, Satanás segurou-a também. Ela não conseguia separar as suas mãos uma da outra, gritava e rolava no chão, e suas mãos continuavam unidas pelos dedos entrelaçados. Isso me fez lembrar de Atos 19:15. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Mamãe, a irmã de Pittsburgh e o pastor tiveram que voltar a sua atenção para a mulher recentemente possessa e pôr as suas mãos sobre ela. Oraram e finalmente foi libertada. A fim de protegê-la de mais alguns demônios, mamãe pediu que saísse para que o grupo pudesse dar completa atenção à outra irmã, sem nenhuma outra interferência dos espíritos demoníacos. Eles oraram horas e horas pela mulher possessa, e então, repentinamente, o poder de Deus envolveu a sala. A igreja toda começou a vibrar com a santa presença de Deus. A irmã foi completamente libertada. Louvado seja Deus pela firmeza. E louvado seja Ele pelo seu povo que ousa acreditar nele. Mamãe estava sempre testemunhando durante meus anos de escola. Eu a levava para uma cidade de manhã cedo. Quando estava no ginásio, deixava lá para o seu testemunho. Depois, ao terminar as aulas à tarde, eu ia buscá-la de carro e trazia para casa. Seus pés e calcanhares podiam estar doloridos, mas a alegria do Senhor lhe enchia o coração. Estávamos frequentando uma pequena igreja em Weirton, em West Virgínia. Grande número de pessoas estavam sendo salvas e ungidas pelo Espírito Santo. O pastor, por motivos não revelados, deixou a área. Nós tomamos a direção da igreja. Os cultos continuavam pela noite adentro até 1:30 da madrugada às vezes. Numa noite de inverno, saímos do culto a 1:30 da madrugada. Mamãe e minhas irmãs Jessie e Dolly tomaram o carro para Burgeston, 27,5 quilômetros distante. Liguei a chave e pus o pé na partida. O motor nunca tinha falhado. Liguei as luzes do painel. "Oh não!" exclamei. "O tanque está vazio." "Não se preocupe", disse mamãe. "Você simplesmente vá em frente." Ei Deus, abençoa este carro. O Senhor tem de fazê-lo nos levar para casa. Isso era uma prova real de fé. Eu tinha que vê-la. Um tanque de gasolina vazio. O ponteiro indicador estava rente ao pino de vazio. Para a mamãe não fazia diferença. Seu Deus era a fonte de abastecimento. "Frank, tente o motor outra vez." Pisei na partida. O motor pegou, tossiu e se pôs em movimento. Falhou algumas vezes enquanto se aquecia e eu pensei que fosse parar, mas não parou. Dirigi 8 quilômetros, depois 16, e mamãe continuava orando. "Ei Deus, Senhor, faça o carro nos levar para casa." Mamãe
punha um pouco de ênfase na sua conversa com Deus, se o carro dava um solavanco ou falhava, como se o motor fosse parar. Chegamos em frente à nossa casa e o motor morreu por completo. Ele simplesmente parou e não pegava mesmo. Nós tínhamos andado 27,5 quilômetros com um tanque vazio. Mamãe tinha fé, glória a Deus. Durante aqueles anos de ginásio, na minha escola eu conheci uma linda moça, Júlia Cujas, que não tinha recebido o batismo no Espírito Santo. Nem ela, nem sua família assistiam à missa regularmente, apesar de serem católicos romanos de ascendência francesa. Apaixonei-me por ela loucamente. Ela era uma estudante muito aplicada, uma das primeiras da classe, mas não participava de nenhuma atividade extracurricular na escola. Ela era linda, de aparência saudável e para mim a mais maravilhosa pessoa do mundo. Depois de algum tempo de escola, travamos amizade. No domingo de Páscoa de 1942, pedi a Júlia que viesse à minha casa conhecer minha família. Ela foi um sucesso imediato, mas eu não poderia considerar tudo um sucesso. Havia mamãe e ela poderia com muita doçura e tato saber do relacionamento de alguém com Jesus Cristo. Que igreja você frequenta, Júlia? Você já pediu para Jesus entrar em seu coração? Então tudo foi revelado. Júlia era católica romana que não assistia à missa regularmente, mas o que era pior, na opinião da mamãe, era o fato dela não ser salva e não ter recebido o Espírito Santo. Mamãe não mencionou o batismo no Espírito Santo para a Júlia, e eu também fiquei contente, porque, não sabendo o significado, eu teria que explicar-lhe isso mais tarde. Não queria fazer isso agora, com medo de perdê-la. Mamãe foi muito bondosa com ela em nossa casa, mas no dia seguinte descarregou a censura sobre mim. Tanto ela como o pastor achavam que eu não deveria me associar com uma moça que não fosse favorável ao pentecostismo. Eles podiam ter causado uma impressão mais profunda sobre os quatro ventos se lançassem suas objeções sobre eles. Eu estava tão apaixonado por aquela moça que não atendia aos conselhos de ninguém. Ela era escolhida para mim e eu tinha certeza disso. Não podia ser de outro jeito. Tinha intenção de casar com ela, e logo, porque o nosso país estava em guerra, e qualquer dia eu seria convocado para as Forças Armadas. Eu queria o nosso casamento antes disso. Júlia também desejava assim. Nós nos vimos frequentemente durante os poucos meses seguintes. Então, no dia 11 de novembro de 1942, eu pedi ao pastor para fazer o nosso casamento, e ele se recusou. Mamãe opunha-se veementemente ao nosso casamento. Eu insistia energicamente e, por fim, o nosso pastor consentiu em realizar a cerimônia, dizendo: eu farei o seu casamento sob protesto. Ele ajuntou: Frank, eu somente gostaria que você conseguisse que ela orasse e recebesse o Espírito Santo. Eu ainda me sentia temeroso em contar a Júlia a respeito do batismo no Espírito Santo, com medo de perdê-la. Às vezes construímos montanhas de medo que são um pouquinho mais do que papel mascado quando posto à prova com ácido. Pior ainda, mamãe e eu tínhamos fracassado em colocar os problemas na mão de Deus. Quão fracos tínhamos sido nós. Júlia e eu nos casamos, e pouco tempo depois fui convocado para a guerra. Fui para o quartel no Fort Riley, em Kansas. Mandei buscar Júlia. Ficamos nós dois na casa de hóspedes no acampamento do exército. Todas as noites, Júlia e eu orávamos, cada um a seu modo. Uma noite, depois de terminar nossas orações e ir para a cama, ela disse: querido, eu gostaria de orar. Mas nós acabamos de orar, disse eu. Querido, eu tenho de orar. Não posso dizer-lhe por quê, mas sei que devemos orar agora. Descemos da cama. Desta vez ajoelhei-me ao lado dela e seguramos as mãos. No momento em que nossos joelhos tocaram no chão,
O poder de Deus derramou-se sobre o nosso ser. Júlia estava salva e cheia do Espírito Santo. Ela começou a falar em línguas. Foi um acontecimento glorioso. Deus foi maravilhoso. Júlia e eu estávamos com o mesmo espírito e tínhamos a mesma visão. Não ficamos mais naquele pequeno cômodo na casa de hóspede no Fort Riley. Transferimos-nos para um campo de trigo grande e bonito. Podíamos ver os grãos dourados das espigas de trigo na ponta das hastes, balançando a brisa. As nossas vestes eram lindas e brancas, e exaltávamos e glorificávamos a nosso Senhor. Deus é sempre o doador de coisas boas, se nós simplesmente acreditamos e recebemos. Ele não permitiu que percebêssemos por um único momento quão pequenino era o cômodo em que vivíamos na casa de hóspede, porque tal compreensão deveria ter apagado o Espírito Santo, mas nós sentíamos livres para glorificar o nome de Deus. No dia seguinte, eu mal podia esperar o momento de telefonar para a mamãe e contar-lhe que Júlia tinha recebido o batismo no Espírito Santo. Quando finalmente consegui a ligação, eu disse: "Mamãe, Júlia..." "Sim", disse ela, "Júlia já recebeu o batismo no Espírito Santo." Depois eu soube que naquela mesma noite mamãe tinha estado ajoelhada em oração falando com Deus. Ei, meu Deus, concede ao meu filho uma esposa salva. Deus ouviu a sua oração e enviou seu Santo Espírito sobre Júlia para convencê-la. Naquela noite, depois de terminarmos nossas orações e formos dormir, Júlia foi tão impelida a voltar a orar que não resistiu ao poder que a guiava. As orações de mamãe chegavam a Deus, como sempre acontecia, e depois respondia à sua maneira maravilhosa e tão poderosa. Glória seja dada ao Senhor Deus. Mamãe tinha preocupação apesar de estar sempre perto de Deus. 6 dos seus 7 filhos estavam nas Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Joey, meu irmão mais velho, não foi aceito para o serviço militar devido a uma lesão que teve quando criança. Tony era um paraquedista, membro do grupo 101 de transporte aéreo. Ele foi capturado e morto durante a invasão aliada na Europa. Coach morreu de ferimentos em combate. Carmen, lutando com os aliados na Alemanha, servia na 3ª Divisão de Blindados. Ele foi atingido 10 vezes por metralhadoras, foi hospitalizado na Inglaterra e passou longo tempo em recuperação. A guerra foi trágica para a mamãe, mas continuava agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor pelos filhos que eram salvos. Ela não sentia amargura ou mágoa, mas agradecia continuamente por todas as coisas, lembrando a última parte de João 21. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Dei baixa do exército e voltei para Burgenston, onde mamãe ainda estava realizando sua reunião de oração todas as segundas-feiras à noite. Quase em todas as reuniões víamos extraordinários milagres de como Deus atuava poderosamente em nosso meio. Pessoas eram salvas, batizadas pelo Espírito Santo e curadas. Eu observava milagres que poderiam assombrar qualquer um, exceto aqueles que realmente acreditavam. Em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto temos pedido ou pensado, conforme o seu poder que opera em nós. Uma noite, a irmã Reed veio à nossa reunião de oração e anunciou que se havia submetido a alguns exames num hospital, cujos exames mostravam estar ela com câncer. Os médicos disseram que não havia mais esperança de cura. Deus sabia diferentemente. Nós colocamos as mãos sobre ela e oramos, e o poder de Deus desceu sobre aquela humilde irmã Reed. Ela começou a dançar no poder do Espírito Santo e a glorificar e louvar a Jesus. Algumas semanas mais tarde, ela voltou ao hospital para outro exame. Nenhum sinal de câncer foi achado. Ela ainda estava louvando e glorificando a Deus.
Nas nossas reuniões de oração, orar para a cura do câncer não era diferente de orar pela cura de um resfriado comum. Nós experimentávamos outros milagres além de curas. Este caso em particular aconteceu depois que nos mudamos da fazenda para a cidade de Burgiston e exatamente no meio de uma vizinhança católica. Mamãe continuava com as suas reuniões de oração. Ela abria as janelas e você podia ouvir nosso cântico 4 quarteirões distantes. Havia uma viela ao longo de nossa casa e uma segunda-feira à noite, enquanto estávamos em oração, cerca de 36 pessoas vieram caminhando pela viela, chefiadas pelo seu padre. Não sei o que planejavam fazer, mas ficaram em pé ao lado de fora da casa, olhavam através das janelas para dentro da sala onde estávamos orando. A sala era próxima a um grande alpendre. Era uma linda noite clara. As estrelas cintilavam em seu leito celestial e uma lua brilhante iluminava o céu. Uma noite calma, também exceto dentro, onde estávamos orando, exultando e falando em línguas. Repentinamente um forte e impetuoso vento surgiu atrás das árvores e até ao telhado. Segundos depois, o ribombar de trovão, seguido por uma das piores tempestades que eu jamais presenciei. Os relâmpagos brilhavam, riscando o céu, e um trovão estalou e retumbou pela viela ao redor de nossa casa. Não era uma noite para estar fora, espiando, e nossos visitantes compreenderam isso. Provavelmente mamãe foi a primeira a compreender a situação. Ela foi até a porta e convidou os visitantes a entrar. Eles não esperaram um segundo para o novo convite. Pelo menos 30 católicos, possivelmente meia dúzia mais, encheram o alpendre e logo estavam de joelhos com seus rosários. Tivemos o maior grupo na história de nossa reunião de oração. Muitos dos recém-chegados tornaram-se nossos amigos e não somente vinham à nossa reunião de oração, mas juntaram-se à nossa igreja. Mais tarde, soubemos que eles tinham vindo para nos perturbar e interromper a reunião. Aquele primeiro estrepe do trovão fez o padre correr para a sua igreja, deixando os paroquianos tomarem suas próprias decisões. Verdadeiramente, Deus opera de modos misteriosos as suas maravilhas. Uma segunda-feira à noite, depois que a família Foglio tinha mudado para Fontana, Califórnia, mamãe recebeu uma chamada telefônica da irmã Sarracino, de Burgiston. Chorando enquanto falava ao telefone, ela disse: "Irmã Foglio, estou doente. Senti-me muito fraca e fui ao médico. Ele fez alguns exames e achou que estou com diabetes. Disse-me que estou com essa moléstia há anos, mas eu não sabia. Não há esperança de cura, segundo a opinião dele." Mamãe confortou-a, dizendo-lhe para não se preocupar. Naquela noite, na reunião de oração, pegamos um lenço limpo, pusemos as mãos sobre ele e mamãe orou: "Ei, Senhor Deus, abençoa este lenço. Ó Deus, unge este lenço. E, Senhor Deus, quando ela o colocar sobre seu corpo, que possa ser curada, em nome de Jesus Cristo. Amém." Enviamos este lenço pelo correio para a irmã Sarracino e logo depois recebemos outro telefonema. Ela tinha voltado ao médico naquela hora e teve a feliz notícia de que os novos exames comprovavam não haver nada de açúcar no seu sangue. Os médicos não podiam entender o fato. Ela podia. Nós podíamos. Glória seja ao Senhor, Deus, que é notável. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Mamãe continuou por muitos anos o trabalho benéfico para o Senhor até o tempo em que nos mudamos para Fontana. Somente o céu terá registrado as almas que ela ganhou. Toda vez que ela ganhava uma família para o Senhor, aquela ganhava outra, e assim pelos anos todos em que levou a cabo a campanha de testemunho de porta em porta em 6 cidades. Ela testemunhava a todos, inclusive papai. Ele também teve a sua vez,
e o que aconteceu com ele e a maneira como se deu a experiência foi inteiramente fora do comum.